Bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje o nosso convidado é o meu querido amigo, professor, psicólogo Aldir Roldão. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Boa noite, Aldir. Bem-vindo à nossa Conversas de Paz e Esperança. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os que nos assistem nessa conversa de paz e esperança. Aldir, é uma satisfação muito grande estar conosco nesta noite para a gente conversar um tema muito especial, que é o tema do luto. Mas antes da gente tratar especificamente do tema, eu queria que você se apresentasse às pessoas. Quem que é Aldir Roldão? Joia, Daniel. Para mim é uma alegria estar aqui com você e com pessoas interessadas em um tema tão relevante, tão importante nos dias atuais, né? Parece que ainda mais do que no passado, esse tema de hoje está muito presente e importante. Bem, eu sou filho de imigrantes da Paraíba, chegaram em Brasília no início da década de 70, em 73, eu tinha 2 aninhos de idade. Fui criado basicamente em Brasília, estou em Ceilândia desde 1983, então já tenho uns dias de Ceilândia. Fui educado na escola pública em Ceilândia, de excelente qualidade, escola classe 20, centro de ensino médio 3, centro de ensino médio 4. Depois fui para a graduação, fiz a minha graduação em psicologia, lá na década de 90. Desde então trabalho com psicologia. Em 2001 tive a oportunidade de ir ao mestrado, fiz mestrado em psicologia social e do trabalho. Sou policial civil aposentado do Distrito Federal. Trabalho em clínica psicológica, atendendo pacientes mesmo, clientes, e fui professor, sou professor, né, desde 2004 na educação superior. Antes disso, já havia sido professor também no ensino fundamental e médio. E hoje eu atuo, além da clínica, na avaliação psicológica e também na formação de professores, de docentes interessados em metodologias ativas de aprendizagem, em um modo de propiciar mais aprendizagem, mais interesse pela mudança de qualidade de vida. Muito bom, muito bom. Eu acho que uma história que vai se cruzando em teias de construções de vida, de relações, que acaba traçando aí o nosso modo de ser neste mundo, né? E o modo de agir neste mundo. E você tem feito um bem enorme às pessoas. A gente te conhece bem, Aldir. Nos conhecemos através do trabalho da SEBS, da igreja, da Rede Celebra, e de repente me encantei sabendo tantas outras coisas boas que você faz aí na sua profissão. Eu sou oriundo da Pastoral da Juventude, né, Daniel? Aos 15 anos eu já era de grupo jovem de Pastoral de Juventude, do CEBI-DF, da Rede Celebra, sou amigo do Divino Mestre e tenho uma formação franciscana aí em Ceilândia. A minha origem é franciscana e espiritana. Também trabalhei muito com os padres do Espírito Santo, com quem aprendi muito, muito, muito. A questão da morte é algo que que eu saiba, ninguém não passou por um momento de conviver com ela.
ou por causa da experiência da própria morte, que todos nós um dia iremos passar, ou em razão de alguém da família, ou algum amigo, ou alguém muito íntimo dos nossos afetos, ou muito próximo mesmo, já tem experimentado. Enfim, a morte é algo que nos acompanha o dia a dia da vida. Só que, somado a essa questão da morte, a gente tem o como a gente se relacionar com ela, que aí está o luto. E a gente não pode falar só de um tipo de luto. Tem pessoas que morrem de acidente, de veículo, qualquer outro tipo de acidente, acidente do trabalho. Tem gente que morre por suicídio. Né? Tem pessoas que morrem porque foram vítimas de assassinato, ou de feminicídio, ou de, sei lá, de homofobia. Tem diferentes tipos de situações em que a morte ocorre na vida das pessoas. E a partir disso acontecem as diferentes formas de lidar com ela. Eu queria que a gente conversasse nesta noite sobre isso. O que é o luto? Como vivenciar de forma intensa o luto? Como é que nos... Enfim, é tão complicado trabalhar com esse tema, Aldir. E, aliás, hoje, nesta noite, para mim é um dia também muito significativo ao tratar de luto, porque hoje a gente faz aniversário da morte do meu querido pai, João Lopes de Menezes. Então, não é à toa também que eu quis trazer esse tema para a gente conversar, que é algo que toca a minha existência, toca a existência de milhares de pessoas. Aldir, fale para nós. A primeira coisa bacana que você já relembra é que, para a gente falar de luto, a primeira questão é falar de finitude. E falar de finitude em uma época em que socialmente nós pensamos ser eternos. Nós somos levados a acreditar que a medicina tudo pode, que viveremos 200 anos. Tivemos um presidente da República falando que já está entre nós quem viverá 140 anos. Não que ele esteja equivocado, mas é que isso faz com que muitas pessoas tenham dificuldade com lidar com a ideia de finitude. Segundo aspecto, além de falarmos de finitude, é lembrar que nós estamos em um fenômeno, quando falamos do luto, que é um fenômeno biopsicossocial. Ou seja, ele nos envolve como humanidade completa. Ele não nos atinge em um aspecto da vida, mas em todo o nosso ser. E desde os primórdios da humanidade até, pelo que tudo indica, o fim da humanidade, nós vamos conviver com esse fenômeno. Por quê? Porque as perdas, e aí, quando eu falo de perdas, é importante também a gente perceber que o luto não ocorre apenas em virtude da perda de pessoas. É possível sofrer o luto a partir da perda de um pet, de um animal querido. É possível sofrer o luto a partir da perda de um emprego que lhe realiza. É possível perder, ter esse sentimento de perda, de luto, diante mesmo de situações da vida. Por exemplo, adolescentes, quando mudam de cidades, de estados, e perdem a referência anterior, muitas vezes sentem luto pela distância dos amigos, pela perda dos amigos. Então, o luto ele é uma relação com as perdas, sejam elas definitivas, especialmente com as perdas definitivas, mas pode ocorrer também com perdas não tão definitivas, como, por exemplo, uma mudança de moradia que desenraiza a pessoa, que lhe tira
da proximidade do convívio social, comunitário, das suas referências geográficas, das suas referências sociais, das suas referências históricas. Ele é um processo também biológico. Então, quando há uma perda, há uma série de mecanismos neurais que são ativados ou desativados, que levam a esses sentimentos muito próprios do luto, a tristeza, a solidão, a raiva. Os receptores, especificamente da área de prazer no cérebro, eles são deprimidos, rebaixados. Então, por exemplo, quando a gente fala da ocitocina, que seria o hormônio do amor, ela entra como que num rebaixamento, o que dificulta que a gente sinta alegria, que a gente se sinta bem nesse período posterior à perda. Ele tem influência da nossa cultura. Então, em cada cultura, o luto é vivido de uma forma. E quando nós falamos de cultura, nós estamos falando, por exemplo, dos aspectos de espiritualidade, de religiosidade, mas não apenas disso, de manifestação pública da dor, das emoções. Então, o luto ele tem uma complexidade que é biopsicossocial e que é histórica, né? Então, no cristianismo, nós desenvolvemos uma forma de viver o luto que, por exemplo, é bem diferente do hinduísmo. Porque as características de cada cultura e de cada espiritualidade vão influenciar nesse modo de enxergar a finitude. Aqueles que acreditam numa vida pós-morte tendem a reagir diferentemente daqueles que não acreditam nisso. Até porque a crença na vida pós-morte, ela abre uma expectativa, uma esperança de reencontro. Enquanto a não crença, ela dá à morte um sentido de final, de terminação sem sentido. E nós, humanos, somos seres que buscamos o sentido, que a nossa realização ocorre a partir do sentido da vida. Não sei se estou sendo amplo demais, Sim. né? Não, tá interessante. Você falando aí, eu lembro até que tem um pessoal que estuda antropologia da religião que até tem como um ponto de partida ver como é que funciona a geografia dos cemitérios, a arquitetura dos cemitérios, a forma de expressar os sentimentos ali nas lápides dos cemitérios. É bem interessante isso que você está colocando e acho que compreensível aqui para os nossos telespectadores. É interessante, por exemplo, Daniel, eu não conheço muito da cultura da Mongólia, mas li um livro que eu recomendo para quem se interessa por ecologia, porque me parece que ele clareia muito o que é um sistema ecológico. O nome do livro é O Tótem do Lobo. E nesse livro, ele mostra, por exemplo, como na Mongólia se lidava, antes da Revolução Chinesa que toma conta da Mongólia, como é que era o funeral na Mongólia. Então, quando morria alguém, eles faziam uma carroça, pegavam uma carroça com a parte de trás aberta, sem contenção, colocavam o corpo naquela carroça e alguém saía com o cavalo e a carroça em disparada. E onde o corpo caísse, ali era o lugar onde aquela pessoa deveria ser recebida pelo infinito. E ali os animais que comeriam aquele corpo, que decomporiam, fariam essa passagem para uma outra dimensão. Imagine na nossa cultura como, vamos pegar aí há 100 anos atrás,
se você vai passando numa estrada e tem um corpo na estrada. Visões muito diferentes de mundo, de modo de lidar com o que é o corpo, o que é o espírito e qual é o significado da morte. Então, para aquele povo, como para nós cristãos temos a esperança da ressurreição, para eles a esperança é que a pessoa se reintegre ao universo. Olha que coisa diferente. Isso faz com que, como nós vemos o ente que partiu, é diferente em cada cultura. Um outro aspecto dessa situação, há uma tentativa teórica de compreender o como se dá o luto e estabelece como que fases de vivência do luto. A minha experiência em psicologia faz com que eu diga, é uma forma de tentar compreender o fenômeno de um modo mais social. Porém, quando a gente acompanha as pessoas, a gente percebe que aquelas fases que são propostas, elas não são exatamente fases. Não é assim, num primeiro momento vivemos a negação da morte durante o luto, num segundo momento viveríamos a fase da raiva, num terceiro momento a fase da barganha, num quarto momento a depressão e num quinto momento a aceitação. As pessoas que eu acompanho nessa condição, Daniel, têm me mostrado que não são fases, mas nós poderíamos dizer que aspectos do luto que se intercalam, que se manifestam com maior ou menor intensidade de acordo com a característica da perda. Quem foi perdido? Qual o vínculo dessa pessoa que perdemos com quem está em luto? A causa da perda, se foi morte natural por uma doença prolongada, morte natural por muitos anos de vida, se foi por um crime, se foi por um acidente impensável, algo realmente inexplicável, se foi por um acidente, por negligência, imprudência, imperícia de outro. Uma pandemia, uma enchente, por exemplo. São bem próximos. Além disso, também a questão de como fica a vida do enlutado. Por exemplo, quando a pessoa perdida é a principal provedora e aquele que sobrevive vai ficar numa condição de desalento, de desapropriação, de não condição de manutenção. Isso se reflete de um jeito no luto. Se a pessoa que faleceu não era esse principal provedor, seja econômico, seja afetivo. Em muitos casais, especialmente de idosos, é comum, quando falece aquele que é provedor do afeto, do carinho, que mantém as coisas emocionalmente estáveis, quando esse se vai, o outro, mesmo que seja o provedor econômico, tem chance de partir também mais rápido, por falta desse suporte psicológico, emocional. Então, quando a gente fala do luto, não me parece conveniente tentar mostrar que há um processo gradual que, para cada pessoa, ele é um processo de subjetivação. Ele é um processo subjetivo e de subjetivação. Algumas pessoas vão precisar muito, principalmente no início do luto, de ter outras pessoas perto, porque o luto tem uma dimensão social importante. Outras vão precisar que as pessoas se afastem
e lhes deem tempo de introspecção. Algumas pessoas vão precisar de 1 mês ou de 2 para entrarem numa fase de aceitação. Outras chegarão a 1 ano. E outras terão o chamado transtorno do luto prolongado. E o transtorno de luto prolongado, ele não vai ter relação apenas, exclusivamente com a perda desse ente. O transtorno de luto prolongado, ele está relacionado com várias características biopsicossociais que podem estar associadas. São essas características que vão levar ao prolongamento do luto. Por exemplo, quando a perda acontece num momento de crise de relacionamento. Pais e filhos em conflito, em atrito, não deu tempo se perdoar, não deu tempo se despedir, e aí aquele que sobrevive, aquele que fica, traz em si um sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele pode ser bastante associado a um luto mais prolongado, porque há questões para se resolverem consigo mesmo, há questões que não poderão ser resolvidas com aquele que partiu. Isso tende a complicar. Então, assim, até uma sugestão é que, se houver a oportunidade, procure perdoar, procure se reconciliar, procure amenizar as desavenças enquanto há um processo. Por exemplo, um adoecimento prolongado. Por exemplo, um estado de perda de consciência, no mal de Alzheimer. Mas ele não vai mais entender o que eu vou falar. Mas o importante não é que ele entenda. O importante é que eu fale. Se eu tenho que pedir perdão ao meu pai, ao meu tio, à minha avó, a sanidade dele não é o mais importante, mas que eu faça esse caminho de reconciliação antes da perda. Isso tende a diminuir o impacto durante a vivência do luto. Pois duas coisas assim, eu estive refletindo muito esses dias, e eu queria até lhe fazer essa pergunta sobre a questão do luto. De certo modo, você já deu elementos para tratar disso. Um deles, vou falar um cada vez, você reage um a cada vez. Um deles é, semana passada, tivemos um encontro em Ribeirão Cascalheira, foi o segundo encontro da Irmandade dos Mártires da Caminhada. E lá nós tivemos depoimento de familiares, como, por exemplo, a filha de Marçal, do índio Marçal, lá dos Guarani. Isso, do povo Guarani. Um depoimento forte, né, de uma senhora de 73 anos que perdeu o pai aos 33. E ela fazia a narrativa em detalhes da forma como o pai foi executado. E assim, quando a gente fala dos mártires da caminhada, principalmente aqui do Brasil, da América Latina, a gente está falando de pessoas que lutam por justiça, mas que não tem nenhum consolo da punidade dos mandantes dos crimes. Às vezes se pega até os pistoleiros, mas os mandantes dos crimes continuam aí navegando nas riquezas da produção da soja, do algodão, de outras commodities. E aí? Como é que a gente consegue trabalhar o luto e conviver com a injustiça? É pesada essa pergunta. E veja, Daniel, que você traz exatamente o luto social, a dimensão social do luto. Você falou da filha do Marçal, ela pessoalmente traz um luto
que tem especificidades, mas que não é um luto apenas dela. É um luto comunitário, é um luto social de todos aqueles que clamam por justiça. E esse clamor por justiça é interessante que ele vai ter significações. Primeiro, um aspecto que torna menos intenso esse luto é que essa não pode ser chamada uma morte inútil. Uma morte inútil no sentido, significando sem sentido. Essa é uma morte plena de sentido. Dar a vida para que os outros tenham vida. Então, o mártir, ele é uma semente exatamente por colocar sentido em algo que é sem sentido. Agora, o que traz tranquilidade para aqueles que suportam essa perda é dar continuidade àquela causa que ele assumiu. Essa continuidade dá sentido não só à perda dele, como abre a esperança. Como abre a esperança não apenas do reencontro com ele, mas abre a esperança de que é possível um novo céu e uma nova terra a partir do que essa pessoa fez em vida e que nos convida a sonhar o mesmo sonho, a buscar as lembranças. Então, para viver um luto bem vivido, não é esquecer. Viver o luto bem vivido é muito pelo contrário, lembrar. Trazer a presença do outro. A ideia do esquecimento é que nos traz sofrimento. Seja do esquecimento no sentido de guardar na memória apenas aqueles últimos momentos. Que a pessoa estava adoecida, que a pessoa estava sofrendo antes da morte. Muitas pessoas têm um sofrimento grande no luto, porque se prendem ali. Ao mesmo tempo que o sepultamento, o velório, são momentos muito importantes de serem vividos, é uma dor necessária para uma saída do luto. Ao mesmo tempo, muitos de nós têm uma tendência a se fixar nessas imagens. E a melhora do luto vai acontecer quando a gente trouxer de volta as lembranças, as memórias dessa pessoa. Não só as memórias boas. As memórias também dos conflitos, também dos embates, também das rusgas, mas especialmente daquilo que foi marcando a nossa existência pela existência do outro. Então, quando a gente fala dessa perda dos mártires, é preciso lembrar, e um cuidado que nós temos que ter é que muitas vezes a gente lembra do martírio, mas a gente não traz todas as luzes que essa pessoa produziu antes do martírio. O martírio só faz sentido a partir da vida doada por vidas. E essa doação não foi feita ali no martírio. Ela foi feita durante toda a caminhada conosco. Foi ali que ela se doou. A morte, ela é apenas a conclusão dessa passagem de doação de vida. Eu disse. E é que nós somos pontos de luz radiantes no meio da escuridão. Foi essa, talvez, a ressignificação do luto. Dizer que o povo guarani, assim como o seu pai, Marçal, são pontos radiantes de luz em plena escuridão. E que todos os participantes da Irmandade que ali estavam lutando por justiça eram pontos de luz. Bonito. Eu só não diria que é ressignificação do luto. Eu diria que esse é um luto bem vivido. O luto dentro do bem viver.
não é esquecer, não é apagar, mas é se dar conta de que Marçal nunca vai morrer. Nunca vai morrer porque está presente em nós. Muito A bom. morte não foi o fim, porque a luz dele faz com que outras luzes brilhem. E quando a gente pensa, cada um de nós, mesmo não sendo mártires, mesmo não dando conta de ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe, o melhor irmão, cada um de nós tem luzes e trevas que são deixadas entre os que ficam. E é reconhecer essas luzes e trevas que estão presentes em nós e nos outros que vai nos permitir compreender que essa passagem é uma realidade, é algo único. Talvez a única certeza que possamos ter é que para todos nós chegará esse dia. E eu fico imaginando que chato seria uma vida sem a certeza de que somos finitos. Uhum. Para que ser bom? Uhum. Para que me preocupar? Não tem consequência de nada. Né? Para que fazer atividade física? E, inclusive, um dos melhores remédios para o luto é a atividade física. É a caminhada, é o exercício que nos ajuda a recompor, não apenas neurologicamente, mas também a refletir, a trazer vida a uma situação que muitas vezes é desesperadora. Importante. Eu falei da filha. Agora eu quero falar da mãe. É a minha última pergunta para você nessa noite. O tempo está avançando. Aldir, como é que é cuidar do luto de uma mãe que perde o filho? Posso botar mais uma dosezinha de pimenta nessa tua pergunta? Opa! Como é cuidar do luto de uma mãe que perde o filho por suicídio? Né? Porque se o filho já é um adulto que desenvolveu uma doença grave, a mãe sofrerá muito. Mas quando é por um suicídio, nós costumamos chamar essa mãe de sobrevivente. Por quê? Porque a intensidade desse luto costuma ser muito grande. Costuma ser muito grande. E aí, Daniel, nós temos uma questão muito singular que é entender quem é essa mãe, de onde ela vem, qual é a sua cultura, se ela é introspectiva, se ela é extrovertida, qual o significado da relação com esse filho e com os entes próximos, porque em alguns momentos nós vamos precisar dar a ela condição de introspecção, condição de chorar livremente. Em outras circunstâncias, nós vamos precisar dar a ela a oportunidade de falar desse filho, só das coisas boas desse filho? Não. De falar de tudo que ela precisa falar e sermos capazes de desenvolver uma competência que os gregos chamavam de epoké, suspender os julgamentos, ouvir sem julgar. Ela vai falar coisas boas de um filho que a gente olha e diz, meu Deus, só a mãe mesmo para ver isso. E ela também pode falar de coisas horríveis de um filho que a gente vai dizer, nem era tanto assim. Por quê? Porque isso faz parte de um processo de reorganização da pessoa dentro de uma realidade que é extremamente complicada e podemos dizer que quase que antinatural. Na nossa cultura, na maioria das culturas, é compreendido que o natural é a mãe enterrar o filho, é o pai
enterrar, é o Ao filho contrário. enterrar a mãe, é o filho enterrar o pai, não o inverso. Então, vem sentimento de culpa, vem sentimento de impotência, e realmente é uma grande impotência, mas como pais, muitas vezes nós desenvolvemos a ideia do controle, de que somos capazes de controlar a vida, especialmente de controlar a vida na defesa dos nossos. E essa é uma realidade que mostra que nós não temos controle, que o controle não nos pertence, e isso vai mostrar toda a nossa fragilidade humana. Então é preciso garantir esse cuidado, mas ter muito cuidado para não sufocar essa mãe, esse pai que perdem o filho. Então, é muito comum que um dos filhos diga: mãe, você tem que reagir. Isso não ajuda. O silêncio, estar perto em silêncio, ajuda muito mais do que dizer uma coisa desse tipo. Temos muito que aprender sobre o luto, Aldir. Aldir, já estamos assim com o tempo avançado, acho que vamos criar outras oportunidades de você vir aqui no Conversas de Paz e Esperança para trazer palavras assim tão fortes e tão importantes que nos dão um rumo e orientação para a gente pensar algumas coisas que tocam a nossa existência, né? E eu queria que você desse uma mensagem final, mas você também divulgasse aí o seu trabalho, né? Se alguém, que tenho certeza que tem gente que quer continuar conversando contigo a respeito, ou às vezes está passando por uma experiência de luto, ainda está resistente em, por exemplo, fazer uma terapia, mas, poxa, eu escutei ali o Aldir, de repente ele pode ser o cara que pode, enfim, profissionalmente me acompanhar ali um tempo para que eu possa me restabelecer desse luto. Divulgue um pouquinho do seu trabalho, de como é que a gente pode chegar até você, Aldir. Daniel, primeiro eu agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui com você, e pode convidar quantas vezes forem, até porque são 3 coisas que eu gosto muito: conversa, paz e esperança. Acho que isso é muito importante. E quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo meu site, né, www.aldirroldãopsi.com.br, pelo WhatsApp ou pelo e-mail. O e-mail é o mesmo, aldirroldãopsi@gmail.com, o WhatsApp 61992606037. Eu estou atendendo em consultório em Taguatinga e em Ceilândia, e também trabalho com formação de professores, palestras sobre saúde mental. Estou aí nas escolas, trabalhando especialmente com professores, até mais do que com os alunos. Ok. Quero também, claro, insistir as pessoas que nos acompanham para divulgar o canal. A gente sempre traz conversas muito interessantes, são conversas diversificadas, os mais diferentes assuntos, todas as segundas-feiras, 20 horas, aqui, Conversas de Paz e Esperança. Você pode se inscrever no canal, pode dar o joinha, e vamos fazer com que essas conversas assim cheguem a milhares de pessoas, para que a gente possa ter sempre mais paz e esperança na nossa caminhada. Aldir, muito obrigado, fica com Deus e nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Fica com Deus, Daniel, muito obrigado. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.